Assim como nós somamos, subtraímos, multiplicamos e dividimos números reais, tomando os devidos cuidados, nós podemos efetuar cada uma dessas operações para funções. Dadas duas funções f e g, nós definimos f mais g de x igual a f de x mais g de x. F menos g de x igual a f de x menos g de x. F vezes g de x igual a f de x vezes g de x e f dividido por g de x igual a f de x dividido por g de x. Observem que para calcular f mais g de x, f menos g de x, f vezes g de x e f dividido por g de x, nós precisamos saber os valores de f de x e de g de x em cada um destes casos. Desse modo, o domínio de f mais g, de f menos g e de f vezes g vai ser a interseção do domínio de f com o domínio de g. Além disso, quando nós calculamos f dividido por g de x, nós precisamos também que o g de x seja diferente de zero. Assim, domínio de f sobre g é o conjunto formado por todos os elementos x pertencentes à interseção do domínio de f com o domínio de g, tais que g de x é diferente de zero. Agora eu vou resolver o exercício 30 da seção 1.3. Foram dadas as funções f e g, tais que f de x igual a raiz quadrada de 3 menos x e g de x igual a raiz quadrada de x quadrado menos 1. E pede-se para determinar f mais g, f menos g, f vezes g e f dividido por g e os respectivos domínios de cada uma dessas funções. F mais g de x é igual a raiz quadrada de 3 menos x mais a raiz quadrada de x quadrado menos 1. Tomem cuidado, de modo geral, se vocês têm dois números maiores ou iguais a zero, a e b, raiz quadrada de a mais raiz quadrada de b não é igual a raiz quadrada de a mais b. Desse modo, nós não podemos juntar isso em apenas uma raiz quadrada. F menos g de x é igual a raiz quadrada de 3 menos x menos raiz quadrada de x quadrado menos 1. Novamente, não é possível juntar isso e escrever como apenas uma raiz quadrada. F vezes g de x é igual a raiz quadrada de 3 menos x vezes raiz quadrada de x quadrado menos 1. Quando vocês têm dois números, a e b, maiores ou iguais a zero, a raiz quadrada de a vezes a raiz quadrada de b é igual a raiz quadrada de a vezes b. Então, nós podemos reescrever este produto como raiz quadrada de 3 vezes x quadrado menos 3 menos x ao cubo mais x. Eu apenas apliquei a propriedade distributiva. E, finalmente, f dividido por g de x é igual a raiz quadrada de 3 menos x dividido pela raiz quadrada de x quadrado menos 1. Aqui também nós podemos escrever como apenas uma raiz, como a raiz quadrada de 3 menos x sobre x quadrado menos 1. Agora eu vou determinar os domínios das funções f e g. Como f de x é igual a raiz quadrada de 3 menos x e nós sabemos que o que está dentro da raiz quadrada precisa ser maior ou igual a zero, domínio de f é o conjunto formado por todos os elementos x pertencentes ao conjunto dos números reais, tais que 3 menos x é maior ou igual a zero. Este conjunto é igual
ao conjunto formado por todos os elementos x pertencentes ao conjunto dos números reais, tais que menos x maior ou igual a menos 3. E agora, multiplicando por menos 1, esta última desigualdade, menos x vezes menos 1 é igual a x. Como nós multiplicamos por um número negativo, inverte o sinal. Então, era maior ou igual, virou menor ou igual. E menos 3 vezes menos 1 é igual a 3. Desse modo, o domínio de f é o conjunto formado por todos os elementos x pertencentes ao conjunto dos números reais, tais que x é menor ou igual a 3. Agora, como g de x é raiz quadrada de x quadrado menos 1, e novamente nós sabemos que o que está dentro da raiz quadrada precisa ser maior ou igual a 0, nós temos que o domínio de g é o conjunto formado por todos os elementos x pertencentes aos reais, tais que x quadrado menos 1 é maior ou igual a 0. Passando menos 1 para o outro membro da desigualdade, nós temos que o domínio G vai ser o conjunto formado por todos os elementos x pertencentes ao conjunto dos números reais, tais que x quadrado é maior ou igual a 1. Como x quadrado é um número maior ou igual a 0 e 1 também é um número maior ou igual a 0, extraindo raiz quadrada de ambos os lados, nós obtemos que o domínio de G é o conjunto de todos os elementos x pertencentes ao conjunto dos números reais, tais que a raiz quadrada de x quadrado é maior ou igual à raiz quadrada de 1. Agora lembrem que raiz quadrada de x quadrado não é sempre igual a x. Raiz quadrada de x quadrado é igual a módulo de x. Desse modo, o domínio de G vai ser o conjunto de todos os elementos x pertencentes ao conjunto dos números reais, tais que o módulo de x é maior ou igual a 1. Módulo de x é igual a x se o x é maior ou igual a 0, e módulo de x é igual a menos x se o x é menor ou igual a 0. Neste caso, então, nós vamos ter que módulo de x igual a x maior ou igual a 1, ou módulo de x igual a menos x maior ou igual a 1. Multiplicando esta última desigualdade por menos 1, menos x vezes menos 1 igual a x. Como nós multiplicamos por um número negativo, inverte o sinal, então nós ficamos com menor ou igual, e 1 vezes menos 1 é igual a menos 1. Portanto, domínio de G é o conjunto formado por todos os elementos x pertencentes aos reais, tais que x é menor ou igual a menos 1, ou x é maior ou igual a 1. Agora, relembrem que o domínio de f mais g, domínio de f menos g e domínio de f vezes g é igual à interseção do domínio de f com o domínio de g. Como o domínio de f é o conjunto formado por todos os elementos x pertencentes ao conjunto dos números reais, tais que o x é menor ou igual a 3, e o domínio de f é o conjunto formado por todos os elementos x pertencentes ao conjunto dos números reais, tais que x é menor ou igual a menos 1, ou x é maior ou igual a 1, nós vamos ter que domínio de f inter domínio de g é o conjunto formado por todos os elementos x pertencentes ao conjunto dos números reais, tais que na primeira parte nós temos x menor ou igual a 3 e x menor ou igual a menos 1. Se um número é ao mesmo tempo menor ou igual a 3 e também menor ou igual a menos 1, necessariamente este número é menor ou igual a menos 1. E na segunda parte, eu somente reescrevi
x maior ou igual a 1, menor ou igual a 3. Desse modo, o domínio de f mais g, de f menos g e de f vezes g é igual ao conjunto formado por todos os elementos x pertencentes ao conjunto dos números reais, tais que o x é menor ou igual a menos 1, ou o x é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 3. Além disso, quando nós vamos calcular f dividido por g de x, nós precisamos calcular g de x e precisamos que g de x seja diferente de zero. Então, para determinar o domínio de f dividido por g, além deste conjunto, domínio de f inter domínio de g, também é necessário que g de x seja diferente de zero. Ou seja, x² menos 1 precisa ser diferente de zero, e assim, passando menos 1 para o outro lado, x² precisa ser diferente de 1. Agora, extraindo a raiz quadrada em ambos os membros, nós temos que módulo de x precisa ser diferente de 1. Módulo de x é igual a 1 se o x é igual a 1 ou se o x é igual a menos 1. Como nós queremos módulo de x diferente de 1, nós precisamos que o x seja diferente de menos 1 e o x seja diferente de 1. Então, o domínio de f dividido por g vai ser o conjunto de todos os elementos x pertencentes aos reais, tais que x é menor do que menos 1, porque nós precisamos tirar o menos 1, ou x é maior que 1 e menor ou igual a 3, porque nós precisamos tirar o x igual a 1. Antes de encerrar a aula, eu vou falar sobre composição de funções. Sejam fg duas funções. A função composta, que nós vamos denotar por f bola g, ou composição de fg, é definida por f bola g de x igual a f do g de x. Observem que para f bola g de x estar definido, nós precisamos que g de x esteja definido e também que f do g de x esteja definido. Vejamos alguns exemplos de como calcular a composição de funções. No primeiro exemplo, foi dado que f de x igual a x ao quadrado e g de x igual a x menos 3. E nós vamos determinar a composição de f e g e a composição de g e f. f bola g de x é igual a f do g de x. Aqui nós substituímos o g de x por x menos 3. Então, nós obtemos f de x menos 3. Agora, eu vou lá em f de x e onde tem x, eu substituo por x menos 3 entre parênteses. Então, vai ficar x menos 3 ao quadrado. Lembre, o quadrado da diferença de dois números é o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Ou vocês podem escrever x menos 3 vezes x menos 3 e aplicar a propriedade distributiva. Então, nós temos que x menos 3 ao quadrado é x ao quadrado menos 6x mais 9. Agora eu vou determinar a composição das funções g e f. g bola f de x é igual a g do f de x. Aqui eu substituo o f de x por x ao quadrado, então eu obtenho g de x ao quadrado. Agora eu vou lá em g de x e onde tem x, eu substituo por x ao quadrado. Vejam que aqui não é necessário colocar parênteses, mas se vocês colocarem, não tem problema e evita vocês se confundirem, tá? Então, g de x ao quadrado
é x ao quadrado mais 3. E aqui, notem que, enquanto f bola g de x é x quadrado menos 6x mais 9, g bola f de x é igual a x quadrado mais 3. De modo geral, f bola g de x é diferente de g bola f de x. No segundo exemplo, foi dado que f de x é igual a x sobre x mais 1, g de x igual a x elevado à décima e h de x igual a x mais 3. E nós vamos determinar f bola g bola h de x. Isso é igual a f do g de h de x. Nós começamos substituindo h de x por x mais 3, obtendo f do g de x mais 3. Agora nós vamos lá em g de x igual a x elevado à décima, e onde tem x, nós substituímos por x mais 3. Então, copio o f, g de x mais 3 é igual a x mais 3 elevado à décima. E, finalmente, nós vamos lá em f de x, e onde tem x, nós substituímos por x mais 3 elevado à décima. Então, f de x mais 3 elevado à décima é igual a x mais 3 elevado à décima sobre x mais 3 elevado à décima mais 1.